Bem-vindos ao Mais Artisticamente Divertido, canal do YouTube. Hoje a gente vai falar o que são ex-votos. Então, esses objetos aí super importantes para devoção popular, né, para religiosidade popular, e que são aí pequenas obras de arte. Alguns mais interessantes do que outros, alguns com qualidade técnica melhor, outros não, né? Mas vamos entender então o que é isso e como, por exemplo, houve influência no trabalho de alguns artistas bastante famosos. Então, ex-voto é uma expressão em latim que significa literalmente por causa de um voto ou por força de um voto. O que isso significa? São peças, né, seja uma pintura, seja uma escultura, que foi dada ali para uma figura santa, né, sei lá, pode ser a Virgem Maria, pode ser um santo aí qualquer, que então o fiel, né, a pessoa que é ali religiosa, ela oferece isso, né, então é uma obra votiva, né, por isso voto, que é oferecida ali então ao santo, seja por pedido para que um voto seja atendido. Então, por exemplo, assim, minha mãe está doente, eu quero que a doença dela acabe. Então, você está pedindo ou você está agradecendo uma intervenção que já foi feita. Então, fulano estava doente, fulano quase se acidentou e graças à Virgem Maria ele não se acidentou. Estou aqui agradecendo. Então, essas obras, frequentemente, elas são entregues nas igrejas, né? Por exemplo, dedicadas a aquele santo, a Virgem Maria, sei lá. E essas obras podem tomar formas diferentes. Então, por exemplo, na pintura, a gente vê com frequência a pessoa que está precisando aí da intervenção, ou que a intervenção foi feita em seu favor. Então, a gente tem um monte de pinturas que tem, por exemplo, uma pessoa doente, uma cama, e daí aparece às vezes até o santo ali, né? Como se fosse uma aparição celeste, né? O santo ali descendo do céu para ajudar a pessoa, né? E pode ser então tanto alguém que já se curou, por exemplo, quanto alguém que ainda quer se curar. Tem ex-votos também representando, por exemplo, acidentes. Então tem lá um acidente, sei lá, de carro, e a pessoa tá ali agradecendo que ela não morreu no acidente por intervenção do santo XYZ. Por exemplo, então podem ter as mais diversas aí situações. A mais comum é essa daí da cama com o santo aparecendo ali, mas tem aí várias outras. Inclusive, os ex-votos influenciaram muito o trabalho da Frida Kahlo, porque a Frida, então, quando ela era adolescente, ela sofreu um acidente de ônibus muito grave, que ninguém sabia como é que ela ficou viva, né? Porque teve uma barra de metal que atravessou a pelvis dela, foi toda uma situação, passou muito tempo no hospital. Então ela pega um ex-voto de um acidente de ônibus, aconteciam muitos acidentes de ônibus no México naquela época, e daí ela modifica então algumas coisas, então como se fosse ela aí a pessoa que encomendou, por exemplo, esse ex-voto. Não numa intenção religiosa, mas ela valorizava muito a arte popular do país dela, então mais nesse sentido. E tem várias obras da Frida que foram influenciadas por esse tipo de manifestação, né? Claro, adaptando para o que ela fazia como sua própria arte, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Hospital Henry Ford, que ela aparece ali numa cama quando ela sofreu um aborto. E então, ela tá ali na cama, né? E a imagem lembra bastante justamente a dos ex-votos. E a gente tem um outro tipo de ex-voto que é a escultura. Por exemplo, a escultura de uma mão, a escultura de um pé, a escultura de uma perna. Então, que está relacionado justamente ao voto, né? Ao pedido da pessoa, né? Do fiel. Então, por exemplo, eu tenho um problema na mão, quero curar a minha mão. Você vai lá e oferece uma mão para o santo. O santo não vai se enganar, não é porque tá ali bem claro que é a mão. Não vai curar o pé, ele vai curar a mão. Piadas à parte, pode ser então tanto um pedido, né? Pedindo para curar a mão que está doente, por exemplo. Ou então agradecendo que a mão estava doente e foi curada. Então, né? O ex-voto pode ter sempre essas duas possibilidades. Então, algo que já aconteceu ou algo que a pessoa está pedindo que aconteça. E tem toda uma ligação com a ideia de milagre, né? Porque então a pessoa tá pedindo um milagre
ou está agradecendo o que ela considera aí que foi um milagre. As esculturas podem ser de tamanho natural e as pinturas geralmente são pequeninas. Então não são pinturas enormes, de grande formato, são pinturas pequenas, geralmente realizadas por artistas especializados nesse tipo de obra ou artistas que não são, né, artistas famosos, artistas que estão aí em galerias e tal, não sei o quê. São artistas geralmente mais populares, né, ligados à cultura popular, à produção de obras de cunho popular, Art Naif e tal. Algumas vezes fala-se de santeiros para os artistas que produzem esse tipo de obra. Então, com frequência, não se tem uma qualidade técnica muito elevada, mas essa necessariamente não é nem a ideia, né? Não precisa necessariamente ter qualidade técnica elevada. A ideia é agradecer o santo ou pedir pro santo. E claro que, né, é muito mais acessível para as pessoas se for uma obra pequena realizada por um artista que não é famoso, né? Se for uma obra enorme realizada por um artista muito famoso, vai custar muito caro. Então, né, a maior parte das pessoas não vai conseguir aí oferecer um ex-voto pro santo. Agora, se for algo mais simples, as pessoas conseguem. E o interesse desse tipo de obra é, então, entender tanto um pouco da arte popular quanto da religiosidade popular, né? A devoção das pessoas, como isso tudo funciona, como se relacionam aí pessoas a santos, por exemplo, como é essa relação das pessoas. E se você quer ver alguns ex-votos, no Museu de Arte Sacra de São Paulo tem vários, então você pode dar uma olhadinha, que são obras aí provenientes de igrejas, por exemplo, que não existem mais, porque geralmente as pessoas levam, né, esses objetos numa igreja, numa capela e deixam ali como oferenda para o santo. Então tem lugares de santos, sei lá, uma imagem de santo muito famosa por fazer milagre. Às vezes você vai ter um monte desses objetos, né, porque muita gente foi lá e deixou esses objetos. Também tem alguns que são em forma de uma placa, né, então uma inscrição da pessoa agradecendo, algo menos ligado à arte, mas enfim, tem várias possibilidades aí. E não é de hoje que existem esses ex-votos, tem alguns ex-votos que já tem alguns séculos. Basicamente, lá atrás, né, na Idade Média, no início da Idade Média, foi uma adaptação de algo que se fazia em algumas religiões pagãs. Então, por exemplo, tinham religiões pagãs que uma mulher que ia engravidar fazia uma oferenda de um objeto em forma de vagina. Então, ligado aí à fertilidade, ela estava pedindo aí para ser fértil. E daí, esse tipo de crença, né, de oferecer aí a uma divindade um objeto relacionado ao que você está pedindo, foi transposto aí para o cristianismo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outros temas sobre os quais vocês gostariam que eu falasse, deixa aqui nos comentários. Beijinhos e até a próxima!